Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos ler o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Pentecostes, manifestação do Espírito. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Nós que somos partas, medos e alamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilia, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos estavam pasmados e perplexos e diziam uns aos outros: Que significa isso? Mas outros caçoavam: Estão bêbados de vinho doce. O anúncio de Pedro ou querigma. Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens da Judéia e todos vós, que resides em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer. Escutai-me com toda a atenção. Estes aqui não estão embriagados como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu em cima e sinais na terra embaixo: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor.
e todos aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem credenciado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi diz a seu respeito: eu via sempre o Senhor diante de mim, porque está a minha direita, para que eu não vacile. Por isso alegrou-se meu coração e exultou minha língua. Mas ainda minha carne repousará na esperança. Não abandonarás minha alma no mundo dos mortos, nem deixarás o teu santo conhecer a decomposição. Deste-me a conhecer caminhos de vida, e me encherás de alegria com a tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos com toda liberdade que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Ora, ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado solenemente que um de seus descendentes se sentaria no seu trono. Assim ele previu a ressurreição do Cristo, e é dela que disse: não foi abandonado no mundo dos mortos, e sua carne não conheceu a decomposição. De fato, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas, e agora exaltado pela direita de Deus, ele recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como apoio para teus pés. Portanto, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vos crucificastes. Primeiras conversões. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras ainda, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam um batismo. Naquele dia foram acrescentadas mais ou menos 3.000 pessoas. A vida da primeira comunidade.
Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas casas e tomavam refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Então, esse foi o capítulo 2, e com um pouco de conhecimento, né, um pouco de apresentação sobre o espírito, né, que não são todos que conseguem entender facilmente essa questão do espírito, que é uma resultante da reação que é descontraída em nós na revelação que o outro nos causa, né? Então, vamos dizer que todo ser tem um espírito, né? E esse espírito, quando se encontra conosco, existe aí uma química, mas não é uma química comum, é uma química no sentido espiritual, né? É uma relação de coordenadas do ser sobre a disposição de ser na apresentação para o outro, né? Então, quando a gente ora pelo outro, né? De qualquer forma que for, até mesmo sobre a visão que a gente tem do outro, né? A gente emite sinais, né? E esses sinais, de alguma forma, são coordenados para concordar com o outro em razão espiritual, porque o nosso espírito se une a qualquer espírito de Deus. Quando a gente fala Espírito de Deus, quer dizer que é o Espírito Santo, é o Espírito que Deus concebeu à luz, né? E entregou a Maria, que dentro dela fez-se vida, né? É desse Espírito que a gente está falando, é dessa anunciação. Então, o que acontece? Com essa atividade que ela é muitas vezes automática, automotora, né? Tem uma força automotriz no sentido de colocar o automatismo em disposição. Quer dizer que, então, né? Quando a gente não conhece o ser humano a partir de leituras dos outros seres humanos, a gente tem uma emoção prima, uma emoção principal do outro, que é a revelação do menino Jesus, ou da renascença do outro. Porque
esse outro, né, ele pode nascer sobre o Espírito que revela, né? Revela esse ser novo na vida, né? E isso é isso é um poder de Deus, né? Que paira sobre nós. O poder desse reconhecer-se, né? Ou seja, novas chances. Certo. Então, Deus tem o poder. Ele tem esses poderes. E ele, de alguma forma, ele tem, né, contaminado a gente no sentido do convívio, né, da aceitação do outro, da nossa transformação, para que a gente possa, quando nos for escolhidos, né, a gente ajudar as pessoas a renascer, assim como Jesus Cristo renasceu do Pai, né? Só que esse Pai, que a gente fala que é Deus, né? Deus condiciona nós para sermos, na sua conduta, aprestadores de Deus, servidores de Deus para os outros. No sentido de apresentar para os seres, né, a ressurreição, se dispor para estar sobre a ressurreição, né? Ou seja, ser para aquele que nos chega, né? Uma esperança, né? Ser uma mensagem de Deus, vamos dizer assim, né? E de fato, isso é realmente quando a gente ganha disposição, né, de entendimento, a gente encontra essa proposição lógica e a gente consegue ver que ela é verdadeira, né, na narrativa, né? Porque quando a gente nasce e é recém-nascido, a gente tem uma mãe e um pai. Só que quando a gente morre, no sentido de morrer no sentido cerimonial, no sentido de viver a vida com o pai e com a mãe, né, completa. Quer dizer, existe uma cerimônia de passagem para outra vida. E a outra vida é a vida fora ou sem a mãe, sem o pai. Então tem essa cerimônia de passagem para outra vida. Alguns são passados mais brevemente, né? Outros não. Aqueles que perdem os pais, né? E não tem ninguém que cuide deles, eles passam mais rápido do que outros para essa outra vida. Que é essa ressurreição, né? Ou seja, viver sobre o amparo de um pai escolhido por Deus para guiar você no sentido da vida, né? No sentido do bem-estar, né? No sentido de se instalar nessa vida. E como a gente tem propósito de vida, ou seja, sobrevivência, a comunidade, né, os municípios, as regiões,
elas conseguem organizar bem tudo aquilo que é essencial para a sobrevivência e delegar às pessoas esse kit, de sobrevivência, né? Ou seja, mas para a gente receber esse kit de sobrevivência, para a gente receber essa ressurreição, essa aliança, a gente precisa, né, de passar por investigações. Porque a investigação, ela é a definição de Deus, ou do servidor de Deus, para qual produto de sobrevivência nós serviremos e conseguiremos ressurgir, né? Uma chance nova, né? Uma nova, um novo renascer, um novo, né? Ou seja, onde tudo será novo, nada será repetitivo, incondigente, temoso, a gente não temerá nada, nada nos ameaçará, porque nesse sentido nós estaremos instalados na obra do Pai. E a obra do Pai, ela é aquela obra que não tem como a gente estar errado, né? Não, nós estamos salvos, estaremos num céu, entendeu? Então não tem como nada estar errado. É como se tudo fosse certo. É claro que isso é uma utopia, porque nós não soubemos seguir a Jesus Cristo. Nós nos apoiamos no pecado muitas vezes para esperar o tempo passar e de alguma forma se apoiar nele para dizer que passou. O problema passou. Só que não há problema na vida. A gente só está em sobrevivência, né? E a casa do Pai, que deveria ser a nossa comunidade, ela deveria oferecer tudo nesse ato que os apóstolos, nesse capítulo, trazem para nós a vida da primeira comunidade, onde todos os sobreviventes, né, ou todos que escolheram sobreviver juntos na casa do Pai, nessa disposição de ressurgir, de pegar a ajuda uns dos outros para renascer em espírito, em verdade, em amor, vamos dizer assim, em vontade de viver, né? A vantagem de viver está na revelação que o outro nos dá. Vamos dizer assim, essa é a maior vitamina, é a maior vantagem de viver, é o maior sabor da vida. E aí era assim, nós vendíamos tudo que tínhamos, entregávamos tudo que tínhamos para os apóstolos. E os apóstolos se encarregavam de dividir conforme as nossas necessidades. E isso trazia uma segurança, uma estabilidade, um apoio, né? Uma vontade de viver. E não de destruir a vida. E não de controlar a vida a partir do seu ponto de vista.
né? Não buscar da superioridade que se tem em relação a dados e a manifestação deles, né? Regras e quebra-regras, porque isso não deveria ser necessário. Esse não deveria ser um remédio, né? Mas a vontade de algumas pessoas, o estudo da condição de saúde das pessoas em dependência de seres, nessa conjugação de ordenhar-nos a partir de famílias e outras famílias e nos colocar sobre esse dado cristão que diz escrever e estar na escritura tudo aquilo que vai acontecer conosco, porque de alguma forma a rima nos levará a esse impulso de decisão. Então estamos presos na escritura, ou seja, presos na transmissibilidade do sinal em associação de via. Essa é a via gloriosa. Pois a gente tem gula de ter, de pertencer e de fazer conforme a corrente manda, ou a Mãe Maria. Só que o que acontece? Às vezes a Mãe Maria, desse cristianismo que diz escrever tudo, e tá tudo já previsto em nós, essa mãe, essa mania, ela nos coloca em uma sentença, né? E se decora nessa sentença uma única passagem para a vida eterna, que é o sacrifício, né? É o aceitar. Só que esse aceitar ganhou várias modas. Ou seja, a gente tem várias modalidades de aceitar a vida eterna. Inclusive a de não aceitar e viver a vida eterna. Ficou difícil entender, né? É porque, de alguma forma, existe condição na literatura para colocar o ser em quebra de contrato, né? Fazer o ser fazer aquilo que ele não te teria disposição para fazer, para que ele faça e tenha-se dele essa garantia. Garantia de estar na vida eterna. No sentido de configurar as pessoas sobre essa cristandade, sobre essa necessidade implicada que se aplica em nós, no descontrole do ser em relação a momentos de portas, né? De possibilidades, de escolhas, passagens para fugir de problemas momentâneos, falsos problemas que a gente não entende, não consegue concernir, considerar, nunca teve condição de domar-se frente à ciência, frente
todo aquele conjunto de dados que assume posição de julgador. Mas a Mãe Maria, né? Ou a rima, ou o controle, ou o editor, ou o supervisor, ou sei lá quem, utilizam dessa manobra para nos eleger, para nos colocar sobre esse impulso, né? Sobre essa escolha por nós, né? E aí a gente acorda e de uma hora para outra o Deus cristão não é o verdadeiro Deus. O mundo não é essa coisa que nos falaram incessantemente e que nos fez fazer amigos ou parecer que éramos amigos a partir de modelar-nos sobre essa reação. E isso é a pior dor, porque nós realmente perdemos toda a dor que poderíamos ter nessa influência, né? De levar ao organismo contrações consideradas santidades pela descrição potencial de esperar da sobrevivência um conjunto que vem desse plantio, dessa área, desse importio. Mas aí a gente passa a não se importar com isso mais. Porque, de alguma forma, a estrutura da utilidade desse conhecimento sobre nós se exagera. E daqui a pouco se apela. E daqui a pouco utiliza de várias manobras deflagradas, tragadas, né? No sentido mesmo de vício sobre o ser. Vícios de linguagem, vícios de posicionamento assessoriais, vícios de costumes, no sentido de se proteger em relação ao público. E a oportunização disso a partir da supervisão e do conhecimento dos seres, de alguma forma, mostra esses importadores, programadores dessa fazenda, né? Exagerados. Exagerados com sede de despejar em nós um sentimento super sobrenatural em relação a costumes, a pessoas, a o falso Deus cristão, a produtos, a possibilidades que vêm e vão, a milagres, ao impossível que pode passar a ser possível, ao amor de outra pessoa, e começa a se vender a tudo e transformar tudo em pelada, tudo é um jogo, tudo está à mostra, tudo se vê, tudo é uma ameaça. Até o medo é utilizado por causa do acordo fisiológico que desencadeia em nós.
E aí a gente vira um boneco de manobra fisiológica a partir do cristianismo, dos santos agostinhos, ou dos outros, sei lá o que, filósofos da teologia, ou até mesmo das outras realidades científicas que a nós conseguem fazer fazer manobras. Então vamos supor que a gente conhece um cara que ele é ateu, mas ele acredita muito, pois ele passa muito tempo se relacionando com uma ciência. Então, essa ciência vai ser a religião dele, no sentido da edição. Então, o que a gente vai usar para ele é uma linguagem que baseia-se nessa ciência. De uma hora para outra, a gente começa a ver artigos, notícias, vários acervos de frases, de preposições científicas com base naquilo que esse ateu crê. E aí começa-se a cirurgia no ateu. Até que ele passe a pedir, pelo amor de Deus, desliga essa tecnologia. Para de falar essa frase que é manobra de dor, né? Dor não é que é ai, 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 tá doendo, não é o estresse. Dor é uma contração desprogramada. Não estava programado. Por exemplo, eu fui furtado. Eu não estava programado para eu ser furtado, mas eu fui. De alguma maneira, a manobra se fez testar esse alvo, né? Então, é a mesma coisa, né? Então, qualquer contração desprogramada que a gente não preveu, que a gente não buscou conhecimentos sérios sobre esse contrato, ela se torna uma dor inconveniente, uma dor negativa. Não uma dor de atividade físicas que a gente foi na academia e fez doer para emagrecer, para se manter com saúde. Não uma dor de igreja que a gente foi para rezar a Deus, para se ajoelhar e para pedir perdão pelos nossos pecados e limpar a vergonha que a gente sente na cara por ter pensado muitas coisas que normalmente não poderíamos pensar, no sentido do controle, no sentido da família, no sentido do que somos em relações financeiras e reconhecidas pelo público. E aí, o superentendedor, né? Ou seja, o julgador, ele conhece da disposição de armamentos em nós. E ele utiliza da disposição nossa para se efetivar como um vírus, como algo, né, da natureza das várias fábricas de dispor, né, oportunidades para os seres, né, serem reconhecidos
e utilizarem desse diálogo para suas composições em nós, né? Nos levando, né? Nos dando, né? Sentenças de descontração inesperada. E isso acontece em muitas áreas, né? Em bares, em conversas com pessoas, em animais que você cuida, por exemplo, em carros, em ruas, em tudo aquilo que se deposita expectativa tem essa descontração, essa contração que não foi programada ao ser. É uma contração inesperada, imprevista. E aí se dizem a maêutica, né? E a partêutica. Acho que é isso que fala, né? Maêutica, partrística, partrística, que é as contrações inesperadas de um feto. Só que esse é uma partícula que as pessoas souberam administrar para se disporem a ela, né? Ou seja, as pessoas conseguem até mesmo programar a vinda do Salvador, o Filho de Deus, aquele que vem para tirar o pecado do mundo, aquele que é a imagem do espírito do homem e da mulher, num sentido previsto e oportuno. Agora, existe também a maldade, né? A edição do mal sobre os seres para levar os seres a esse evento. E aí tem-se sim, né, a condição dessa contração inesperada se tornar um mal para a vida toda, né? Nesse sentido inesperante, né? Que a gente fala. É uma contração inesperada. É uma dor eterna. É garantia eterna. Então, essa sombra da eternidade, né? Ela representa de forma fiel um quadro do ser humano em relação à compreensão fisiológica do envelhecimento e da disposição do corpo sobre esse lugar de sobrevivência. Quando se vive na relação com o tempo, existe essa disposição de ver coisas, né, a partir da janela do tempo, que eram para ver positivo, mas o tempo, de alguma forma, em evidência, levam as coisas a se tornarem negativas. E vice-versa, né? No exame da pessoalidade que se toma dessa compreensão, né? Mas isso é muito subjetivo, embora dê para fazer estatisticamente um quadro de
de que constrói uma algo que é modal, né, entre os seres humanos, sobre a eternidade e as ligações desse eterno, né? Ou seja, a partir da idade começa a se ter uma relação, né? Vamos pensar nas árvores, né? Então, as árvores, por incrível que pareça, quanto mais idade elas têm, mais elas conseguem dar resultados quando estimuladas de forma potencial. Ou seja, quando irrigadas, quando o solo está nutrido e tudo. Certo? Então, o ser humano ele tem isso também. Só que o problema do ser humano em relação às árvores é que o ser humano ele tem comunhão com o pecado. Ou seja, ele desenvolveu um pecado como uma ferramenta, uma arma de argumentação de despedir os seres a partir do pecado. Então eu não gosto de você, eu vou fazer você pecar para você morrer mais rápido. Ou para o rei não gostar de você e te expulsar do reino. Ou para você não se encontrar mais com o seu ozinho. Ou para você abandonar esse terreno que eu acho ele bonito. Ou para você fazer a minha vontade. Eu vou fazer você pecar. E eu vou usar isso contra você. E é exatamente isso que acontece. Por isso, muitos seres passaram a se converter, vendendo tudo aquilo que tinham para se associarem a esse povo que soube conhecer dessa regra algo que todos entrariam em sintonia e zelariam pela comunidade. Porque olha a palavra, comunidade. Qual unidade é essa? É abrir mão de tudo para viver como um e receber do ser, né, do profeta, né, dos apóstolos, o essencial para a vida, pois assim seremos salvos, assim seremos seguros, como árvores com raízes bem fortes, ligadas ao solo sagrado de Deus. E não é Jerusalém, é qualquer solo que possua as sementes do Criador. Na verdade, qualquer solo é um solo sagrado, porque vive e reina em Deus. Mas a gente está falando do verdadeiro Deus, não do Deus que a gente tenta conhecer a partir da arte cristã. Que a gente até meio que escondeu o que verdadeiramente é o cristianismo para aumentar o potencial de
de razão que ele traz para a nossa vida em organização dessas comunidades, né? Embora sejamos falhos e encontremos falhas em todos nós, inclusive em corporações, pensando na disposição dos apóstolos, onde dentro de cada escolha a partir de nós e disposição é escolhido um salário. E muitas vezes a conta não é digna, né? Ela não faz amor. Ela gera mais ódio. Ela gera muita tristeza. A gente fica muito triste e acaba se recorrendo aos pecados. Seria muita mentira da minha parte se eu não dissesse a você que é mais fácil para o pobre pecar do que o rico. Porque tem uma angústia, e eu falo de dinheiro mesmo, na linguagem plena, é dinheiro, possibilidade, né? Fala a partir do dinheiro, né? Experiência, aprendizado. E quando a gente diz antecipar sobre os outros, né, nessa distribuição, né, como os apóstolos, a gente coloca as pessoas em angústias que elas ficam, né, ou elas se tornam fortes para aceitar, ou elas vão se escorregando de banana em banana até que se caem. E caiam para valer. Passam a fumar, a beber, a procurar desconhecimentos onde não existe conhecimento, procurar saber sobre coisas que não se sabe, saber coisas que lhes deixam descontrolados. Então, aí se começa a construir, né, um habitat da disposição para experiências que são traiçoeiras, né? Experiências que levam as pessoas, né, para para a desconstrução do alicerce que lhes construiu, né? A decomposição do amor, do entendimento, da capacidade de se comunicar com os outros, de esperar dos outros alguma misericórdia, porque é difícil, principalmente em um mundo que a gente tenta acreditar, mas quando a gente vê acontecendo, a gente toma um susto. Pessoas que trabalham muito e não recebem dignamente pelo seu trabalho,
e pessoas que não fazem nada por nós e possuem grandes salários. E eu sinto muito, mas eu não consigo, eu não consigo ceder explicação para esse tipo de coisa. Eu não consigo. Eu não consigo. é, Eu não consigo porque a priori isso é mal. E na minha opinião não existe explicação para o mal. O mal ele não deve ser explicado. Porque quando o mal se explica, ele aumenta a maldade. Quanto mais o mal se explica, mais mal aparece. Então o mal ele deve ser eliminado. Deve ser convertido. A gente não pode esperar nada do mal. Não há nenhum argumento que o mal consiga é, consiga vencer, né? No sentido vencer bom, né? Dizer que é bom. Então, quando existe essa desigualdade na nossa vida, esse controle, esse teste, essa supervisão, toda essa engrenagem que diz enaltecer pesquisas que são para santos e, sei lá, anjos e agostinianos, patrística. Ai, elas não se explicam. Elas são maus. Elas nunca vão chegar a serem bens. Elas vêm para fazer o mal e quanto mais se dizem envolver com elas, mais mal vêm fazer. Quando as pessoas atacam, né, ou brigam, e quanto mais brigam, mais atacam, mais estrago acontece. Né? A mesma coisa com guerra ou com expectativa, pois essas coisas são más. São más, são. Elas não. O propósito delas não é acelerar. O propósito delas é parar, abandonar, né? Desligar. Não há nenhum mal, não há nenhum, nenhuma dessas coisas que deve ser continuada. Pois se você continua algo assim, você você se afeta, começa a gerar uma patologia, um estresse em uma região de você e isso se torna para você dentro dessa escala de ativações uma contração desprogramada pelo mal. Então o mal ele fala assim,
Eu vou pegar você, eu vou bater em você. Você vai apanhar para aprender. E continua falando assim, exigindo, né? Assim. Ah, e por que isso, né? De alguma forma, o erro de um, o erro que algum tem e quer esconder, ele pega o primeiro que tiver na frente para tentar esconder no outro o que se erra, para tentar parecer que acertou. E nessa busca de esconder os erros nos outros, as pessoas elas vão se envaidecendo de belezas, de aparências, dizendo serem patrões dos outros, dizendo que os outros são empregados, que estão ali para salvar esse pecador que esconde os seus pecados nos seus empregados. E aí a história continua, né? Como se o filho fosse empregado do pai. Então, há muito desentendimento na habilidade do ser de configurar-se em relação à realidade, porque o ser aprendeu a exigir coisas a partir da sua vontade. Ele esqueceu de olhar a vontade do pai, que organizou toda a natureza a partir da sua vida que ele nos dá para nos salvar. Desde o princípio existe e existirá essa vida que Deus coloca, que está na natureza, que está à frente de nós, no espírito dos animais, que nós conseguimos capturar com maestria se formos simples para aprender, se não formos grandes demais para sermos, parecermos superiores que eles. Então, o difícil agora é acreditar no próprio homem. Porque mesmo que a igreja, né, ou a igreja antiga, que começou lá com Jesus Cristo e os seus apóstolos, tentassem organizar e trazer as pessoas para essa comunidade que era verdadeiramente possível dentro das suas fronteiras, né? Dividir tudo, vender tudo, abandonar tudo para seguir esses gestos, essa comunidade, esse rebanho, esse Cristo, essa segurança de viver e ser acolhido, né? Essa família de fé, essa verdade. Hoje a gente não consegue. E eu não consigo, né? Falo por mim, eu não consigo. Não quero ajuda para conseguir. Eu não consigo acreditar na comunidade, no ato da igreja.
porque existem fomes, existem atitudes que ultrapassam a necessidade, a verdade, a verdadeira comunhão. E esses atos, eles me levaram a perder totalmente a minha esperança em relação à igreja e a esse trabalho. Por mais que eu sofra dele, né? Eu não tenho esperança. Não acredito nesse amor. Eu sinto muito. Eu não vou me fingir de Joaquim das Couve, Maria das Maçãs, né? José dos Pêssegos. Eu não vou para me desenvolver esperando algum bem de igreja nenhuma, nem Deus cristão nenhum. Porque o verdadeiro Deus, ele nunca precisou disso, né? O seu filho, né, no sentido da percepção de Jesus Cristo, que iniciou o cristianismo, né? Ou seja, é como se fosse um desejo do bem que nós, filhos de Deus, do verdadeiro Deus, tínhamos de conhecer Ele. E Jesus, ele conseguiu conhecer Ele, mas todo o que passou de Jesus até hoje trouxe segredos, hierarquizações, segregações, preparos, coisas que extrapolam a boa vontade de amar uns aos outros e realmente representar a comunidade, sem subestimar ninguém ou colocar ninguém à prova, sem se fazer bom o bastante para conhecer os outros e conhecer o inimigo que diz nascer entre nós, mas o inimigo é simplesmente a vontade de controlar as pessoas, subestimando elas, despedindo elas da comunidade. É o genocídio, né? É dizer quem fica e quem sai. É o julgamento. Não é aprender com um ato. Deveríamos ser mais humildes para aprender com os atos do que apenas descontá-los na nossa sabedoria, nosso entendimento, no nosso poder. Ah, então eu vou descontar. E aí, aquele que desconta de nós não consegue entender o nosso dizer. Então, não há como confiar naquele que diz entender a partir daquilo que ele quer e não daquilo que a gente diz constantemente ser. Né? Porque a linguagem que ele cria, né, dentro desse cristianismo e a partir das ramificações linguísticas são linguagens que não são a verdade pura e, e demonstrada no caráter humano.
São verdades de narrações, onde se tornou possível dizer o acontecimento a partir das sombras de palavras, né? Formadas pelas frases, pelos textos, mas elas não representam a verdade que paira em nós quando nos ativamos em relação à natureza. E aí, nesse quadro imaterial de julgar, nesse quadro de teorizar acontecimentos, prever relações textuais, dizer que o futuro já está escrito, porque o texto a gente já passou pelo que vai passar novamente. É tudo questão de proposição e reação prepositiva, né? Preposicionada, instalação ou desinstalação de membros, fatores comuns ou incomuns, e aí se tem um ser edificado ou editado por essa união no verso de esperar dessa programação uma verdade em cálculo de resultados, né? Uma resultante que é desnecessário, né? É um ato de fazer com que as pessoas se percam, né? Se percam na crença de Deus, né? Você vira e fala assim, Deus está em tudo, Deus vê tudo, ele crê em tudo e tal. Só que aí a pessoa é, é isso, como cobrar essa explicação, né? Como dizer que isso tem, né? Pode ser cobrado, deve ser cobrado. Se quem fala, se depende de quem fala, depende de todos os contextos, existem variáveis que a gente não percebe, a gente não tem ferramentas para perceber tudo. Como se tornar refém disso? Né, mas aí é que tá o X da questão, né? O poder das pessoas de aceitar é frustrante. O poder das pessoas de aceitar é uma ignorância. Quando elas aceitam, elas dizem: não preciso lutar, eu já aceitei. E é aí que tudo desaba. A gente não deve aceitar nada, né? Não é aceitar, que vai dar tudo certo. Não é esperar que vai dar tudo certo. Não, não, ninguém. A gente não aceita, a gente se entrega para a vida, né? A gente se entrega, não é aceitar, se entregar, é se entregar. Não tem esse aceitar antes, né? Não é uma questão de sim ou não. É se entregou e pronto, né? Se não se entregou, não tem esse negócio de não aceitar.
só não se entregou, né? Isso é natural, né? Não tem esse sim ou não. Se sim, faça isso para provar isso. Não, isso aí é uma coisa muito processual, muito caótica, né? Essa aí é a sombra. É, é a assombração dos membros, né? Dessa realidade. Pois sabem que. Se sabe que não é exato o que se faz, né? Não é mais com o poder de acreditar, se dizem, né? Assistir o belo, né? Ou seja, aquilo que funciona e se darem por vitoriosos, né? Pegando na convicção daquilo que já deu e tentando caminhar sobre aquilo que deu. Definindo o que dá, né? Dizendo, isso deu por causa disso e daquilo. E aí começa a se pôr calça em tudo. Tudo se vira vestiário, se vira saber, se vira é, conta, né? Eu visto isso, mais isso, mais isso. Quase que Yu-Gi-Oh, né? Eu jogo essa carta e jogo essa carta e equipo com essa carta. Hum. E aí a gente vai sendo postado, né? Vai ganhando essas postagens de pessoas que se amadureceram para essa ajuda, né? Essa santidade. Sei. Tá bom. Então tá. Então é isso, né? Esse capítulo ele e um detalhe importante é que o espírito, né? O espírito ele é autodidata. O espírito ele é muito forte, muito foda. Só que o ser humano ele trai o espírito para dizer, né, de alguma maneira a partir do cristianismo que tem poder sobre o espírito e atua sobre ele, né? Fazendo até mesmo testes, provas para o espírito responder. Senhor, nossa, como é difícil, né? Essa poluição nesse mundo, essa condenação, essa arte de dizer o que é bom, o que é ruim a partir dessa investigação e dessa essa disposição de nos selecionar para algo, nos encaminhar para algo, esperando de nós um modelo, né? Uma algo a ser pago, né? Organizando as coisas para isso, esperando de nós uma atitude esperada, uma como é ruim isso, Senhor, né? Nos livra dessa solução para a vida, né? Nos livra desse hábito, né? Nos ajude a viver em um mundo melhor, onde as pessoas possam ser, né? Asseguradas em vida, né? Sem sem desejar coisas que não são da sua própria vontade, né? Sem essa liberdade
caótica, né? Se engravidar para poder pegar pensão, né? Procurar pessoas ricas porque elas têm dinheiro. Ser amigo de alguém para ganhar benefício, para pedir desconto, para pagar menos, para sofrer menos. Sem essas tramóias, Senhor, por favor, nos elimine dessa vergonha, desse tipo de ser que se formou em nós. Limpe esse mundo, pelo amor de Deus. Nos ajude de forma natural. Olhe para nós como se fôssemos verdadeiramente um. Tenha piedade de nós de verdade e não a partir do espetáculo cristão que espera a partir de reconhecimento facial ou qualquer outro tipo de dado reconhecido, um entendimento para poder ajudar a partir de proporções que as pessoas tenham mais naturalidade para ajudar umas às outras, que elas não esperem de, de toda essa tecnologia um lugar, né, um propósito, um serviço de tecnólogo para poder nos dar, né, esse tipo de valor, esse tipo de mensagem que vem do céu, né, que esse céu ele caia, né, esse, esse céu de mentira caia, toda essas escrituras sagradas elas caiam e a natureza se sobressaia, né, que o ser humano possa voltar a confiar uns nos outros e de alguma forma, né, não segregar uns aos outros, estimando, né, do outro algo, né, que todos possam ter vida verdadeira e abundante, né, que a gente não seja subestimado por aquele que diz superior a nós, por aquele que diz habitar mais tempo que nós, que esse não seja um argumento que nos faça corajosos para estarmos sobre ações, mas que sim, né, o amor para com os outros seja a coragem para sairmos do lugar. Então é isso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.